Quero cumprimentar os padres aqui presentes, prezados irmãos e irmãs aqui no Santuário da Vida, nesta casa de oração, nesta casa da Eucaristia, nesta casa da Palavra de Deus, e também a tantas pessoas que nos acompanham pela Rede Vida, esse foco de evangelização na vida da Igreja. A Rede Vida, esse grande dom, essa graça na Igreja no Brasil, que tem essa preocupação de lançar a semente do Verbo em tantos corações, para que as pessoas possam buscar cada vez mais o nosso Deus. Se nós olharmos na história da Igreja, de maneira especial no Catecismo da Igreja Católica, nós vamos perceber que tudo na Igreja gira em torno dos mistérios de Jesus Cristo. E quando nós olhamos o Catecismo, o que fala dos mistérios de Jesus Cristo? O mistério da Páscoa, da ressurreição e o mistério da encarnação. Sendo a Páscoa, a ressurreição, o fundamento da nossa fé, a razão de ser da nossa igreja, e o mistério da encarnação é Deus querendo agir cada vez mais na nossa vida. E para celebrarmos bem estes dois mistérios, tanto as razões da nossa fé, o fundamento da nossa fé, quando nós querendo descobrir Deus agindo na nossa vida, a igreja coloca um tempo de preparação. Para a encarnação, o tempo do advento de expectativa. E para a Páscoa, o tempo da Quaresma. Então nós estamos vivendo um tempo de transformação. Um tempo de preparar para a maior festa da nossa igreja. Para que o mistério pascal continue cada vez mais na nossa vida. Celebrando na igreja, nós possamos também celebrar na nossa vida. E na quarta-feira de cinzas, nós tivemos aí o pontapé inicial para a gente celebrar bem, quando o profeta Joel, fazendo uma releitura do profeta Joel, 400 anos antes de nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz: olha, vamos fazer uma grande celebração penitencial. Vamos convidar as crianças, os jovens, adultos, para que possam rasgar os corações e colocar-se no coração de Deus. O tempo da Quaresma é isso. Nós somos chamados a pegar o nosso coração e achar uma brechinha no coração de Deus, para a gente celebrar bem a Páscoa do Senhor Jesus. E foi mais além. Nós somos chamados ao espírito da oração, ao espírito do jejum e ao espírito da caridade. Então esse tempo que nós estamos vivendo, nós somos chamados o quê? Através da oração, nós somos chamados para olhar para Deus. Vamos olhar para Deus. A nossa postura ereta já mostra voltarmos cada vez mais para o nosso Deus. Rezar mais, estar sempre com os olhos fixos no nosso Senhor Jesus Cristo. É um tempo também que nós somos chamados para olhar para os nossos irmãos. É a dinâmica da esmola, a dinâmica da caridade. Vamos olhar para aquelas pessoas que ainda não conhecem, não sabem da riqueza que nós experimentamos em participar da Eucaristia, em termos fé, em rezarmos. Quantas pessoas que não conhecem essa riqueza que nós valorizamos a cada instante, quando nós participamos da Eucaristia, quando nós assistimos à Eucaristia, é uma riqueza que nós recebemos e que nós devemos transmitir essa riqueza para os nossos irmãos. Então, o tempo da Quaresma é isso. Vamos olhar para aquelas pessoas que estão do nosso lado e não conhecem essas maravilhas de Deus operando cada vez mais na nossa vida. É um tempo também de nós olharmos para dentro de nós,
através do jejum, frente aos nossos afetos desordenados. É uma grande riqueza. Nós que somos formados pela filosofia do Ocidente, nós temos dificuldade para olhar para dentro de nós, por causa da revelação judeu-cristã, por causa da lógica de Aristóteles, por causa do direito romano. Nós gostamos mais de olhar para fora. E o tempo da quaresma é um tempo da gente olhar para dentro de nós, abrir o nosso sacrário, abrir a nossa consciência, ver o que está atrapalhando para a gente celebrar bem a Páscoa do Senhor Jesus. E toda a liturgia, ela vem falando a respeito disso. Vamos olhar para Deus, vamos olhar para os nossos irmãos e vamos olhar para dentro de nós. E o Evangelho de hoje vem chamar a atenção de cada um de nós para que nós possamos olhar para Deus, descobrir os apelos de Deus que Ele revela pela palavra, pela força da palavra, para que nós possamos testemunhar cada vez mais a nossa fé. O próprio Papa Bento XVI, na exortação apostólica sobre a palavra de Deus, ele diz: olha, isso daqui não é um livro qualquer, mas é a palavra de Deus na nossa vida. E São Lucas coloca uma parábola de Jesus. É o único evangelista que teve essa sensibilidade de perceber esse fato dentro da tradição oral, assistido pelo Espírito Santo, escreveu para nós e deixou toda essa riqueza. Vamos dividir o evangelho em 3 partes para a gente compreender um pouquinho. Primeiro, coloca uma cena que acontece e aconteceu num determinado dia, num determinado momento. Vamos falar uma cena terrestre. Fala-se de um homem que diz que ele tem 3 características. É um homem rico, mas não tem nome. Por outro lado, este homem, ele se veste bem, púrpuras, que é roupas de rei. E por outro lado, faz festa todos os dias, banquetes todos os dias. Olha como o autor sagrado coloca: rico, se veste bem e também tem comida com fartura. E nesta mesma cena, o autor sagrado coloca um pobre. E esse pobre tem nome, chama Lázaro. Deus ajuda. E este homem tem feridas, é uma pessoa machucada. Esse homem é um mendigo. E olha aqui que o autor sagrado, olha, os cães lambiam as feridas daquele homem. Se a gente olhar, então era uma pessoa totalmente desprezada, totalmente miserável. Para os judeus, eles não gostavam dos cachorros, porque mexia com coisas impuras. Diferente dos gregos que gostavam dos cachorros, porque eles sabiam que os cachorros é o único animal que percebe e sabe quem que são os inimigos, enquanto que nós não sabemos às vezes quem são os nossos inimigos, mas o cachorro sabe quem que é o inimigo. Então coloca dentro dessa situação. Daí numa segunda parte do evangelho acontece, olha, quando aquele Lázaro morre, ele é levado para junto de Deus. E quando o rico morre, ele é enterrado. E na outra realidade, está lá o pobre, está lá o rico, e há um verdadeiro abismo entre esses dois, e surge aquele homem querendo saber, olha, não conheciam lá na terra, não sabia. O rico não sabia quem que era Lázaro, e Lázaro também não existia nenhuma comunicação entre aqueles dois. Não existia nenhum relacionamento entre eles, lá na terra. E quando junto de Deus, ele se percebe, um está na glória e o outro está afastado totalmente de Deus. E o rico pede piedade. E nesta situação, Abraão disse, olha, mas vocês não se comunicaram lá. Então o Evangelho não quer falar uma dimensão que um é pobre, rico e o outro
nasceu rico e pobre, o outro nasceu pobre dentro desta situação. E mostra, e aí que o mais importante é quando se fala da família do rico, né? Olha, eu quero que alguém vai comunicar, eu tenho 5 irmãos, eu quero que alguém vai lá. E Abraão diz, olha, lá eles têm a cátedra de Moisés, tem os profetas, eles que escutem, eles devem escutar, porque a comunhão com Deus era através da lei. Por isso que lembra Moisés, a cátedra de Moisés. E os profetas que ensinavam, e eles não davam ouvido. E o que esse evangelho quer nos chamar a atenção nesta preparação para a maior festa da nossa igreja, a festa da Páscoa, da ressurreição? Que hoje, uma maneira que nós temos para aproximar-se cada vez mais do próprio Deus é por meio da palavra. Hoje nós podemos entender a cátedra de Moisés e os profetas, nós podemos entender a palavra de Deus, a mensagem revelada. E nós somos chamados a isso. E a igreja sempre teve esta preocupação de colocar a palavra de Deus na nossa inteligência, colocar a palavra de Deus no nosso coração e poderíamos dizer nos nossos joelhos através da vida de nossa oração. O tempo da quaresma é um tempo da gente ajoelhar-se para fazer a experiência cristã de Deus. O tempo da quaresma é um tempo da gente abrir o nosso coração para plantar a palavra de Deus. O tempo da quaresma é um tempo da gente acolher cada vez mais. Nós vivemos no mundo da palavra, nós vivemos no mundo da informação, e aí nós somos chamados a conhecer, a aprofundar a palavra de Deus. Guardar. Vamos usar a espiritualidade dos peregrinos da Rússia. Tinha dificuldade de acessar a palavra de Deus. Mas, por outro lado, quando eles guardavam uma máxima, um versículo, eles meditavam. Então, o tempo da quaresma é um tempo da gente pegar aqueles textos bíblicos que estão na nossa inteligência, que estão no nosso coração, e a gente refletir, aprofundar cada vez mais. Isso tudo para que nós possamos transformar, muitas vezes, o nosso coração de pedra, transformarmos cada vez mais num coração de carne. Sempre, por isso que Deus nos concedeu 2 ouvidos. Vamos escutar, vamos acolher bem a palavra de Deus nesse tempo. Ah, mas às vezes eu tenho dificuldade da leitura. Mas olha a riqueza da palavra de Deus. A gente guardar, nós guardarmos coisas boas, é uma boa notícia na nossa vida. Gosto sempre de falar. Hoje as pessoas falam muito em fake news, falsas notícias, eu não acredito. Outros dizem bad news, má notícia. Mas nós temos que guardar boa notícia no nosso coração e sermos boa notícia, a gente transmitir, levar esta riqueza no coração de tantas pessoas. Então hoje, percebendo este evangelho e nesse momento em que nós estamos vivendo, vamos preparar bem para a maior festa da igreja. E só vai acontecer a Páscoa na igreja e na nossa vida quando nós formos capazes de fazer da palavra de Deus a nossa vida, da nossa vida, uma mensagem de esperança para dizer, olha, vale a pena acreditar na igreja, vale a pena ter fé, vale a pena ter Deus no coração. E o coração de Deus vai ficar muito feliz dentro daquilo que nós estamos nos preparando para celebrar a maior festa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.